coming for the throne. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, vamos bater um papo sobre o mercado, né? Começamos no primeiro vídeo, gravamos a primeira parte dessa apresentação sobre o mercado farmacêutico. Vamos dar sequência, vamos falar de muitos assuntos relevantes aqui, vamos conversar com pessoas, vamos trazer à tona aqui muita informação. Então, como disse no primeiro vídeo, quem não assistiu, dá uma olhadinha no primeiro vídeo para poder seguir uma sequência lógica, né, para entender direitinho, mas a gente vai buscar trazer informações, transformar esse canal de informação do YouTube da Farmagroup. Peço que você se inscreva lá no canal da Farmagroup no YouTube, para assim a gente poder trazer muito conteúdo, muita informação, com o objetivo de orientá-los melhor, da gente estar transmitindo aí o que a gente tem percebido, o que a gente tem recebido também de informação de mercado, trazendo pessoas para trocar ideias, discutir, porque eu acho que o momento é muito oportuno para a gente entender tudo o que está acontecendo, tudo o que ocorreu no ano de 2020. 2020 foi um ano totalmente atípico, um ano diferente, embora para o nosso segmento a gente continuou crescendo, continuou no ritmo de crescimento, inclusive crescimento acima da média dos últimos anos, mas nós precisamos entender. E nada melhor do que nós verificarmos os números do que ocorreu em 2020, de que forma houve esse crescimento e quais são as expectativas para o futuro, para 2021. Então, qual que seja a tua pretensão, né? Se você está pensando aí em abrir novas lojas, está abrindo em expansão, se você está pensando em se proteger, em consolidar o teu negócio, se você está em dúvida de que medidas vai tomar, quais são... Eu queria compartilhar com vocês, baseado em números, em informação, em conteúdo, o que se apresenta para o nosso mercado. Acredito que nós temos que cada vez mais nos importar com isso, é uma deficiência nossa do segmento do canal independente, do pequeno empresário, não está atento às indicadores, às previsões, mas o momento nos traz para uma reflexão muito importante do que está acontecendo no mercado e a gente consegue enxergar claramente nos números o que se projeta para frente. Então, eu queria só colocar para vocês 3 palavras que eu acho que sintetiza tudo o que nós vamos discutir, todos os temas, todos os assuntos que nós vamos tratar aqui nesse nosso bate-papo. Eu acho que encaixa 3 palavras: ameaça, desafio e oportunidade. Então, tudo que nós vamos falar daqui para frente, nós temos que estar atento à junção dessas palavras: ameaça, desafio e oportunidade. Então, tudo que você faz pode estar contido nesse contexto. Então, vamos dar uma olhada aí nos números, vamos dar mais uma digamos assim, uma interpretação, uma analisada mais objetiva dos números de 2020. Vocês vão se surpreender com o que aconteceu em 2020, você vai perceber, por exemplo, que as farmácias independentes, as farmácias de bairros, as farmácias de redes associadas, teve um desempenho muito superior das grandes redes, das redes regionais, inclusive. Nós vamos entender por quê. Por que isso ocorreu e por que isso é uma oportunidade, mas também um desafio e, por que não, uma ameaça. Então, eu quero continuar finalizar essa apresentação dos números que foram auditados aí em 2020, para que a gente comece a entrar, a partir do próximo vídeo, vamos entrar mais aprofundadamente em temas que, acredito eu, seja de extrema relevância aí para você que vai tomar suas decisões, como eu disse, seja qual for o teu objetivo, dentro desse segmento, você ter noção e ter a ideia do que pode acontecer, qual o caminho aí, quais são os caminhos que nós podemos trilhar. Então, eu quero finalizar aqui na apresentação dos números, baseado
nas auditorias de mercado que a gente tem parceria, e mostrar para vocês o que aconteceu aqui em 2020. Então, deixa eu abrir aqui esse slide. Olha só, na apresentação passada, nós mostramos que nós temos em torno de 82 mil farmácias no Brasil. Esse número aqui vem crescendo, o número de novas lojas, a participação, o número de habitantes por loja vem cada vez diminuindo, o número de habitantes por farmácia. Isso aqui acaba tornando-se um desafio maior. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, ora, por que o mercado continua crescendo? Por que continua abrindo farmácias e, mesmo assim, o faturamento vem crescendo? Existem vários fatores que explicam isso, e um deles é muito importante vocês atentarem a isso. Abre muita farmácia e fecha muita farmácia. Para vocês terem ideia, baseado apenas no número de 2019, nós abrimos no Brasil um pouco mais de 8 mil farmácias e fecharam um pouco mais de 7 mil farmácias. Então, o que acontece? O número de farmácia que fecha e o número de farmácia que abre, o saldo dá um crescimento aí de 2% em número de loja, que é o saldo positivo de novas lojas no Brasil. E o que explica, o que a gente consegue verificar com isso, com essa informação? É que, como você tem um crescimento robusto do mercado farmacêutico, apesar de todas as crises que ocorrem, nós vivemos um momento aí dramático com essa questão da pandemia de 2020, o mundo virou de ponta cabeça, né? Eu costumo dizer o seguinte, março de 2020, nós começamos em um mundo e terminamos o ano de 2020 em outro mundo totalmente diferente. Não vamos entrar aqui nessa questão da tragédia, da saúde, lamentar aí as percas que o Brasil, o mundo todo está tendo, mas só saindo um pouco dessa discussão e falando apenas da questão empresarial, comercial, de perfil e comportamento de consumidor, nós vamos viver um mundo totalmente diferente. E é por isso que você, empresário, tem que estar atento e tem que entender quais são as mudanças, e as mudanças serão profundas. As coisas não acontecem assim do dia para a noite. A gente sabe que a implantação de novo modelo, de novo comportamento, isso requer um certo tempo, mas essas mudanças vão ocorrer. Então, para a gente ser mais objetivo, falando aqui no mercado, como eu disse para você, o que acontece? Nós temos um número de farmácia muito grande, o canal independente é 64%, 19% associadas, que são essas redes aí, associativista, franquia e tal, regionais, 7%, e Abrafarma, que são as grandes redes nacionais, 10% em número de lojas. Quando vem para o faturamento, o quadro se inverte, a Abrafarma, as redes nacionais aqui, fica com uma fatia maior desse bolo, dessa pizza, e distribui a regional com 13%, associada com 17%, independente com 26% do bolo, 64% em número de lojas e 26% apenas de faturamento. Essa diferença do faturamento para a farmácia independente, da participação, né? A participação de mercado da farmácia independente em relação às grandes redes, em relação às associadas, em relação às farmácias regionais, isso vem aumentando essa diferença a cada ano. Ou seja, a cada ano que passa, a fatia do bolo que fica em relação ao faturamento para as independentes vai diminuindo e vai distribuindo aí nos outros segmentos, outros grupos econômicos. Então, em relação a esse grupo econômico. Agora, vejam vocês como é importante a gente analisar os números, como ele se apresenta. Às vezes, a gente tem uma visão errônea de um resultado ou de uma análise baseada no todo. Mas, quando você olha os números, quando você destrincha esses números, você começa a entender o que ocorreu no ano de 2020, tá? E para saber quais são as perspectivas para o futuro. Será que
vai repetir alguns movimentos, vai repetir alguma explosão de consumo em alguns produtos? O que vai acontecer, né? E que ficou travado? O que foi a representatividade maior em 2020? O que aconteceu com 2020 para fechar o ano com um crescimento aí 12%? Em 2019 cresceu menos de 8%, então teve um crescimento muito robusto. Então, veja só. Então, o ano ele cresceu 12%, fechou em 12%, mas é importante a gente saber como se deu esse crescimento, né? Até porque nós temos que estar atento de entender que alguns fenômenos que ocorreram em 2020 dificilmente vai se repetir em 2021. Então, nós temos que trabalhar dentro de uma perspectiva, de uma realidade que não pode levar em consideração algumas excepcionalidades que ocorreram aí no ano de 2020. Por exemplo, quando você começa o ano 2020, você vê janeiro, em relação ao ano passado, tá, pessoal? Esses números aqui são em relação ao ano anterior. Então, janeiro vinha crescendo 6, fevereiro 7, o que projetava, no primeiro bimestre, um crescimento igual ou inferior ao crescimento do ano passado, que fechou o ano em 8%, mais ou menos. Quando você chega em março, começou a pandemia, olha o que acontece. Olha, crescemos 31% em março. Quando vem para abril, há uma subida, um crescimento muito abrupto aqui em março, crescimento altíssimo, vertiginoso em março, vai lá para cima, 31%, um absurdo, né? Com todas as consequências que nós vivemos, falta de medicamento, aquela correria para o produto, subiu o preço, no atacado, também subiu o preço no varejo. Então, todas essas questões é importante você analisar. Quando você analisa um crescimento de um ano, você tem que levar em consideração todas as variáveis que ocorreu. Então, se você for analisar, eu tenho informação lá na frente de mostrar para vocês, mas olha só, o ticket médio cresceu muito em farmácia. O ticket médio cresceu muito. Isso também explica o fechamento aí muito positivo do ano de 2020. Então, a farmácia não vendia tanto, passou a vender muito máscara, passou a vender muito álcool em gel, passou a vender termômetros, inclusive vender produtos de medição, de oxigenação, né? Os oxímetros. Ou seja, são categorias que não tinham essa participação toda na farmácia e passou a ter, e isso elevou o ticket médio e, consequentemente, elevou o faturamento das lojas. Então, em março, tivemos um crescimento aí de 31% em média no mercado, tá? Depois nós vamos ver como foi o desempenho aí para o grupo econômico. Tivemos crescimento aqui, essa evolução de venda em março. Depois, abril e maio caiu isso aí, ou seja, o crescimento ficou muito baixo em relação ao ano passado. Junho e julho ele voltou para um padrão, e aí segue essa gangorra. Veja como o ano ficou... os números ficaram meio malucos, né? Esse gráfico sobe e desce. Então, fechou o ano, dezembro teve um crescimento de 14% em relação a dezembro de 2020, ou 2019, estou falando aqui de 2020, desculpa. E na média do ano fechou em 12% de crescimento, o que é excepcional, porque é um número muito bom, né? A economia aí patinando, os segmentos sofrendo muito. Eu acho que só o segmento aí de farmácia e supermercados que conseguiram manter aí um nível de crescimento, e farmácia com crescimento muito robusto, fechando em 12%. Olha, agora preste atenção no desempenho por grupo econômico. Olha que interessante. Quando nós vamos analisar esse número, você vê que não cresceu, não foi uniforme esse crescimento. Não foi uniforme. Quando você observa as grandes redes que compõem aí a associação da Abrafarma, só para ficar um exemplo para vocês se situarem aí, Drogasil, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, essa turma toda aí, cresceu 8,8%, cresceu abaixo da média do crescimento do mercado. Quando você vem para as farmácias regionais,
que são essas redes locais, né, cresceu ainda menor, o crescimento foi ainda pior, 6,5%. Agora, as associadas, que rede tipo Forte Pharma, licenciador de marca, Multimais, essas redes associadas, ultra popular, cresceram 25% no ano. E as farmácias independentes, vejam vocês, 22% de crescimento. Pessoal, o que isso demonstra? Demonstra claramente para a gente. Demonstra o seguinte, ó, é fácil da gente chegar a essa conclusão. Por quê? Aonde estão as grandes farmácias, né? As grandes redes de farmácias? Realmente eles foram muito prejudicados. Que você pega aí, por exemplo, decretos de governos e municípios reduzindo a circulação de pessoas. Essas farmácias estão lá nos grandes centros comerciais, elas estão lá nos grandes centros, e diminuiu a circulação de pessoas, restrição de transporte coletivo, shoppings, né? As grandes redes geralmente têm lojas, grandes redes nacionais, redes regionais, têm lojas em shoppings, as grandes redes têm loja em aeroportos, em rodoviárias, lugares muito movimentados, onde tem muita circulação de gente, e eles foram afetados pelas medidas de restrições que foram tomadas aí no âmbito dos governos, de forma geral. Quando você observa que o mês de março teve aquele boom de crescimento, chegando aí a mais de 30% em média, pelas informações que eu tenho, as independentes cresceram mais de 40% no mês de março. O que aconteceu? Se você tira o mês de março da conta do ano, ou seja, se o mês de março tivesse ido no padrão normal de crescimento de qualquer mês, certamente o faturamento dessas grandes redes e das redes regionais, em relação ao ano passado, teria chegado aí próximo de zero, até mesmo ter caído. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o canal independente, as farmácias de bairro, as farmácias tiveram uma oportunidade e aproveitaram e surfaram nesta onda de muitas mudanças e muitas restrições que ocorreram no mercado aí em relação ao distanciamento social, a restrição de circulação de pessoas. Então, vejam vocês, né? O crescimento das associadas, que são essas redes associadas, chegou a 25%, um crescimento fantástico, uma coisa fora da curva, e as farmácias independentes, 22%. Enquanto as grandes redes cresceram bem menos e as redes regionais cresceram menos ainda. Então, observando aí sim, o mês de março, né? Olha só, eu até arrumei esse gráfico do mês de março. No mês de março, as redes da Abrafarma cresceu 20%, as redes regionais cresceram 16%, e as associadas cresceram 41% e as independentes cresceram 40%. Isso se deve, novamente, às medidas que foram tomadas de restrição de circulação de pessoas. Agora, já para a gente ir para o próximo tema e entrar realmente em assuntos mais, digamos assim, objetivos, saindo dessa questão de analítica e partindo para questões objetivas, eu queria levantar algumas questões para vocês aqui, que justifica, que explica e, evidentemente, que nos dá a oportunidade, nós do canal independente, das farmácias associadas, que basicamente compõem o nosso modelo de negócio aqui, nosso projeto da Pharma Group, o que nós temos que aprender e aproveitar do momento, tomar as medidas corretas, as medidas certas, de estar aproveitando esse movimento, na verdade, que ocorreu. Primeiro, o efeito Covid com restrição de circulação de pessoas, está claro isso. Está claro que esse crescimento acentuado das farmácias independentes e das farmácias associadas, as farmácias de associativismo, foi muito afetado, foi muito beneficiado, digamos assim, dessas medidas restritivas, porque as pessoas os consumidores passaram a querer comprar mais próximo de casa.
Também houve um crescimento muito forte em delivery, nós vamos falar desse assunto também. O e-commerce, mas o delivery, então as farmácias pequenas ela têm mais agilidade de ação, ela consegue se mobilizar mais rápido do que a grande rede, por isso houve digamos assim, esse boom de crescimento nas farmácias independentes. Temos que estar atentos, vamos falar sobre isso, sobre a mudança de mix de produto e que ocasionou aumento de ticket médio, né? E esse comportamento de consumo, de perfil de consumidor, tende a se manter. Nós tivemos aí, só para ficar em alguns exemplos, vamos tratar também desse assunto de forma mais debater mais isso, a questão de mix de produto, que é muito importante. Nós tivemos aí aumento significativo de álcool em gel, aumento significativo de suplementos vitamínicos, aumento de produto de valor agregado alto, por exemplo, como oxímetro, máscara, luvas. Então, todos esses componentes de produtos gerou um mix de produto que tem um aumento de ticket médio. E, às vezes, o que acontece? Talvez, eu não tenha essas informações para passar para vocês, mas, de repente, nem a quantidade de consumidor aumentou tanto na farmácia. Esse indicador, ticket médio e mix de produto, são indicadores extremamente importantes que a gente não pode negligenciar. Até porque, é bom lembrar, que a cada ano que passa, o número de farmácias vem aumentando no país e a relação consumidor-número de farmácia vem diminuindo. Isso significa dizer que nós temos que estar realmente atentos a ter um atendimento mais personalizado, principalmente preocupar com mix de produto e ticket médio na loja. Aumento de consumo de produtos, doenças crônicas, foi movido pelo fator Covid. Isso aconteceu nesse período de 2020. Por quê? Muita gente, todo mundo sabe, é muito divulgado isso na mídia, em relação à Covid, que as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol e outras doenças crônicas, ela é fator de risco para a Covid. Isso fez com que muita gente, muito consumidor, que às vezes negligencia, não toma corretamente os produtos, passaram a se preocupar mais e tomar esses medicamentos de forma mais correta, de forma mais contínua, e isso refletiu lá no aumento de produtos para essas doenças crônicas. Sem contar a questão dos antidepressivos, ansiolíticos, que aumentou muito o consumo, e mais caiu também o consumo de muitos produtos. Por incrível que pareça, parece ironia, mas nós vivemos a maior epidemia respiratória, né, que envolve a questão respiratória do mundo, e os medicamentos voltados à questão respiratória, a maioria deles teve queda expressiva de venda. Por quê? Porque as pessoas, ao se protegerem da Covid, usando máscara, álcool gel, reduzindo circulação, evidentemente se protegeu também de todos os outros vírus, e os vírus de gripe, de resfriado comum, essas coisas todas que havia um natural aquecimento do mercado na época de inverno, provocado por essas gripes comuns. Isso não ocorreu em 2020, justamente por conta da prevenção que a maioria das pessoas tomaram. Outro fator que influenciou muito a questão do número de 2020, nós temos que realmente tomar cuidado com essas questões de analisar os números com mais clareza, foi a injeção de dinheiro no mercado, principalmente nas periferias, nas cidades pequenas, no interior, na classe pobre, na classe menos favorecida da sociedade, injetaram quase 300 bilhões via auxílio emergencial na economia, e sabe que os consumidores mais pobres, ele tem dois segmentos aí que é prioridade que ele vai gastar o dinheiro dele. É na área de alimento e na área de medicamento e saúde, alimentação e saúde. E depois vem aí construção civil, que também surfou um pouco nessa onda da injeção de capital no mercado via auxílio emergencial do governo. Isso vai se manter para 2021, já está no noticiário que o governo vai retomar o auxílio emergencial, mas de forma muito tímida,
com números aí menos de um terço um quarto desse valor que foi investido aí no ano passado. Então, nós não vamos surfar novamente nessa onda aí de consumo da classe CD aumentando por conta da injeção de dinheiro na economia via auxílio emergencial. Então, é o seguinte, o que aconteceu? Voltando àquela análise lá dos números das farmácias por categoria, né, por grupo econômico. Os consumidores estão mais dispostos a comprarem mais próximo de sua casa. Então, essa questão do consumidor não querer circular muito, até pelas medidas de restrição adotadas por vários governos e prefeituras. Agora, o seguinte, uma coisa que eu queria já deixar aqui, uma provocação já para o nosso próximo vídeo. Primeiro, o consumidor está próximo da tua farmácia, é garantia que ele vai optar por comprar, vai continuar optando por comprar na tua empresa? O mercado farma vai continuar nesse ritmo de crescimento? O que aponta os indicadores? O que aponta os analistas? Você está preparado para as mudanças que estão ocorrendo no perfil do consumidor, no perfil de compra, no perfil de costume, de comportamento do consumidor? Nós vivemos, como eu disse lá no início, uma mudança muito forte na nossa... Nós vivemos uma mudança de comportamento, uma mudança de modo de agir. O mundo não é mais o mesmo do ano passado. E a gente, como empresário, como participante de um segmento importante da economia do país, temos que entender isso. Temos que nos preparar, enxergar essas mudanças, ver as medidas que nós podemos tomar, como nós podemos nos defender, como que nós podemos aproveitar as oportunidades, porque, volto a repetir para vocês, tudo se resume em 3 palavras: ameaça, desafio e oportunidade. Só para ficar no exemplo, para encerrar esse vídeo de hoje, depois a gente vai vir com outro vídeo já aprofundando mais nos temas que eu quero levar a vocês. Gestão. Gestão pode ser uma ameaça? Pode. Pode. Para quem não faz, é uma ameaça. Por quê? Porque pode ser que alguém ao teu lado esteja fazendo gestão. É um desafio? É um desafio. Gestão é um desafio. Embora hoje nós temos muitos mais mecanismos de fazer gestão do nosso negócio, com muito mais facilidade, com terceirização, com custo baixo, muito mais do que antes. Mas é um desafio? É. E o primeiro desafio é a gestão do proprietário, é a capacitação do proprietário, do empresário, do gestor da empresa. Quando você fala em capacitação e gestão, você tem que entender que a primeira pessoa que tem que preocupar, que tem que fazer gestão, é você. A capacitação tem que ser sua, do empresário, do gestor da empresa. É uma oportunidade? É lógico que é uma oportunidade. Porque se você começa a fazer direito o teu negócio, começa a entender do mercado, tomar medidas necessárias e começar a fazer o diferente, pode ter certeza, muita gente não vai estar fazendo. Se você tem oportunidade de fazer. Então, você pode ser o diferencial do teu negócio, do teu segmento, da tua região. E aí, sim, de forma planejada, de forma assertiva, conhecendo os números, projetando o futuro, vendo como o mercado se apresenta, você vai poder tomar qualquer decisão. Então, já no próximo vídeo, nós já vamos entrar em assuntos e temas de como fazer isso. Porque falar o que fazer é fácil. Como fazer que é o mais difícil. E eu tenho inúmeras oportunidades, eu falo para os nossos parceiros aqui, empresários. O que você precisa, em primeiro lugar,
é tomar decisão, é entender que não há mais espaço para amadorismo no segmento farmacêutico. Não há mais espaço. Eu diria para vocês o seguinte, no passado, e eu falo isso com uma experiência de quem nasceu dentro da farmácia, com 14 anos já começava a trabalhar com farmácia. E a vida toda eu só mexi com isso. No passado, se conseguia sim tocar uma farmácia sem gestão. Por quê? Porque ninguém fazia. Nível de concorrência muito baixo, nível de informalidade muito alto, né? Hoje é difícil. Ainda tem gente que consegue ainda sobreviver, a palavra que eu uso é essa mesmo, sobreviver sem gestão? Tem. Mas é difícil. Se você for para os centros comerciais mais avançados, onde tem lojas melhores, aí eu diria para você que é muito difícil, nos tempos atuais, você sobressair nesse negócio para ganhar dinheiro. Não é só para ficar aí matando tempo, não é só para ficar aí no teu negócio aí sobrevivendo, mas para fazer da farmácia um negócio rentável. Muito difícil para quem não faz gestão, para quem não está preocupado com isso, principalmente na cidade que tem competitividade. Amanhã, eu falo com toda certeza a vocês, vai ser impossível o empresário permanecer nesse negócio sem se preocupar com a questão de gestão, capacitação, primeiro sua, depois da tua equipe, dos teus colaboradores. Então, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, quero agradecer mais uma vez, peço que vocês se inscrevam lá no canal, no YouTube da Pharma Group. Nós vamos avançar muito com isso, nós vamos gravar muito vídeo. A ideia é que a gente possa estar trazendo muita informação. Eu não sou especialista, eu não tenho essa comunicação profissional que tem as pessoas que faz gestão e tal, mas eu tenho conversado com muitos parceiros e amigos e eu vi a necessidade de a gente estar podendo estar trazendo essas informações. Mas nós vamos usar esse canal aqui da Pharma Group também para trazer especialistas. Nós vamos conversar com gente importante, vamos trazer gente importante que tem muito conhecimento de mercado, para que você possa aproveitar ao máximo e ter as informações que precisa para tomar a melhor decisão possível para o teu negócio, para o teu futuro. Então, agradeço mais uma vez, peço que se inscrevam no canal da Pharma Group e no YouTube e acompanhem os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.